Olá, bem-vindos de volta do Cascop TV. Eu sou o Ben Jones. Jonathan Buss, da Oxford Economics, está ao telefone para discutirmos alguns dados recentes do Japão e se a Coreia do Sul está prestes a seguir os passos do Japão. Jonathan, vamos começar falando sobre o Japão. Alguns dados divulgados ontem parecem ser extremamente positivos em valores nominais. O desemprego caindo 0,3% para 3,5%. Nas vendas no varejo foram o dobro das expectativas, a 1,6%. O que contribuiu para esses dados positivos? Primeiramente, falando sobre o consumidor, sobre as vendas no varejo, o que vimos é uma recuperação incerta nos gastos no varejo, vinda de níveis muito baixos. Em abril, o governo, como parte de um plano de estabilizar a situação fiscal, aumentou os impostos sobre vendas de 5% para 8%. E isso causou uma grande queda no consumo no segundo trimestre. E somente agora os consumidores estão com hesitação, começando a voltar aos mercados. Embora seja verdade que as vendas no varejo estão aumentando, elas podem estar aumentando um pouco mais rápido do que os economistas estimaram inicialmente. Elas estão partindo de uma base muito baixa. A visão geral é a de que o consumidor japonês ainda está muito frágil por causa do aumento de taxas de abril. E isso não me surpreende, porque os salários reais no Japão continuam a cair. Os salários nominais estão atualmente crescendo em uma taxa um pouco acima de 1%, enquanto a inflação esteve acima de 3% em agosto. Nesse ambiente, não podemos esperar muito do consumidor japonês. Sobre os dados de desemprego, embora em um nível alto, não tenho dúvidas que é verdade que o mercado de trabalho japonês é muito apertado no momento. Isso vai dar algum alívio para as famílias japonesas. O que é impressionante é que, embora o desemprego seja baixo, o crescimento dos salários ainda é irrelevante. Certamente, esse seria um dos motivos para o mercado de trabalho ter ido tão bem, porque se os salários reais estão caindo, isso encoraja os empregadores a continuarem contratando. Em contraste com o emprego, alguns lançamentos decepcionaram. A economia do Japão está imprevisível no momento. E o quanto disso é ligado à especulação de um novo aumento de taxas? Eu acho que a incerteza sobre um segundo aumento de taxas sobre as vendas vai continuar. Ele está planejado para outubro de 2015. Provavelmente, isso não é um fator determinante no momento para empresas e consumidores, simplesmente porque eles ainda estão tendo que lidar com a tempestade causada pelo último aumento de taxas. Por exemplo, uma grande decepção que você mencionou sobre os dados japoneses desse mês foi a produção industrial. O setor manufatureiro tem estado fraco nos últimos meses, e isso está ligado ao aumento de taxas de abril, basicamente em resposta a uma queda na demanda do consumo local. Por causa do aumento de taxas, as empresas tiveram que diminuir a produção. No entanto, o que é preocupante é que a produção industrial continuou a cair, mesmo com os gastos do consumidor começando a se estabilizarem, e mesmo com a demanda estrangeira começando a melhorar. Então a resposta é sim. E por fim, uma das situações mais preocupantes para a Coreia do Sul no momento é que as pessoas estão poupando ao invés de gastar. Você pode nos explicar o que causou isso? Como isso pode impactar a economia? E se a Coreia do Sul vai seguir os passos do Japão? Embora os dados de vendas no varejo da Coreia do Sul divulgados hoje de manhã tenham sido bons, de maneira geral, os consumidores da Coreia do Sul parecem estar em modo de contenção e começaram a aumentar suas poupanças. O governo sul-coreano pôs a culpa em alguns fatores temporários. Por exemplo, o acidente com o barco em abril causou cancelamento de viagens de turismo doméstico e reduziu os gastos com viagens e em outros setores relacionados a turismo. Mas eu acho que há muitos outros problemas fundamentais relacionados ao endividamento das famílias e também ao fraco crescimento nos salários. A esteira de crise financeira mundial, o crescimento dos salários na Coreia, tem sido significativamente mais fraco do que em outras recuperações econômicas. Por um tempo, os consumidores coreanos puderam manter o crescimento do consumo, embora apoiados em empréstimos. Mas as dívidas das famílias estão muito altas agora, cerca de 160% do salário disponível, o que é bem alto para padrões internacionais. Parece que o setor familiar está alcançando o limite de seu poder de compra. Os consumidores não serão capazes de pegar mais empréstimos. Então, a não ser que os salários comecem a aumentar para compensar essa situação, isso deve causar uma desaceleração no consumo na Coreia. Se a Coreia do Sul vai ou não seguir os passos do Japão e entrar em um longo período de estagnação, o ministro das Finanças coreano expressou publicamente suas preocupações.
De maneira geral, eu acho que isso não vai acontecer. Existem certamente algumas semelhanças entre a economia do Japão durante a chamada década perdida e a economia da Coreia do Sul de hoje. As pessoas podem imaginar que a Coreia vai seguir os passos do Japão. Em particular, o grande risco é que se a desaceleração na China piorar muito, você pode imaginar uma situação em que a Coreia comece a não ter mais espaço para políticas e entre em um longo período de baixa atividade. Jonathan, muito obrigado por sua participação. Isso é tudo por hoje. Obrigado pela audiência e continue ligado na Dukascop TV. Até mais.